Gente, por que que eu convidei a Andrea, né, pra gente falar? Esse já era um tema que eu já queria, né, há bastante tempo. E é um tema, Andrea, que me toca também, que é importante para mim. Eu acabo falando pouco desse livro, realmente eu quase não divulgo. Mas em 2018 eu lancei esse livro, Gestão Igualitária, Bases e Práticas para a Empresa Contemporânea. E, Andréa, antes de eu lhe apresentar, deixa eu te contar essa história do porquê que esse tema me foi relevante, o porquê que esse tema me tocou. História real, tá, gente? Presta atenção. E essa história eu conto no primeiro capítulo do livro. Eu era estagiária numa empresa, numa grande empresa, na época eu ainda morava em Recife. E assim, eu cheguei numa leva junto com outros estagiários, tá? E aí a supervisora na época fez uma reunião para receber e parará. E aí levou, todas as salas de reuniões do nosso prédio estavam ocupadas, então ela levou para um outro prédio, que depois eu descobri que era o prédio da altíssima liderança. Aí a gente chegou nesse outro prédio, que era a primeira vez que eu estava indo, uma sala chiquérrima, que era a sala da altíssima liderança. E estávamos lá nessa sala chiquérrima. Deu o intervalo da reunião, ela disse, gente, vamos dar o intervalinho, a gente volta daqui a 20 minutos. Tá bom. Aí eu procurei assim na sala o banheiro, aí eu vi que tinha um banheiro masculino. E não vi a plaquinha do feminino. Eu, estagiária. Aí eu virei para minha supervisora e disse, fulana, onde é que tá o banheiro feminino? Aí ela olhou para mim e fez, então, é porque essa sala aqui é a sala dos presidentes. Aí banheiro feminino, a gente vai ter que voltar lá pro prédio que a gente tava. Ou você vai usar o banheiro que é masculino, né? Não tem jeito. Eu era muito jovem, né? Mas eu não sou nada expressiva, né, André? Ninguém precisa ser especialista em leitura facial comigo. Aí eu fiz uma cara assim, é, ela só falou assim, sabe? Depois disso, André, a minha visão fez assim, sabe? Depois disso, eu comecei a fazer o teste do pescoço. Ó, para quem não conhece aí que tá ouvindo, o teste do pescoço é você simplesmente estar no seu trabalho e fazer assim, ó. Olha para um lado e olha para o outro. É olhar. É olhar para todas as direções. E aí eu comecei a perceber que realmente tinha pouquíssimas mulheres na liderança. Foi isso que me fez perceber que as pouquíssimas mulheres que eu conhecia sempre relatava essa questão, né, de lidar com os filhos, casa e trabalho e tal. E eu não via essa fala nos homens e tal. Aí foi quando eu finalizei, eu fiz uma pesquisa em iniciação científica, na época eu era estudante de psicologia, aí fiz a iniciação científica sobre isso, finalizei a graduação e já emendei com o mestrado, e aí no mestrado eu pesquisei algumas empresas lá em Recife e tal, sobre essa questão do encarreiramento, e sabe qual foi, Andréa, o título da minha dissertação de mestrado? Hum. Foi a fala de uma das entrevistadas que estava se referindo à fala de um homem numa reunião. E o título foi assim, abre aspas, essa empresa não é lugar de mulher parideira. Fecha aspas. Uau. Para quem não sabe, lá no Nordeste, parideira, né, é quem pare, a mulher que tem filho, né? Enfim, então foi com base nisso que eu lancei esse livro em Incrível. 2018. E aqui nesse livro, bom, eu acredito que esse livro não seria, por exemplo, talvez para você, André, porque você já é expert nesse assunto, já é especialista. Eu diria que esse é um livro para quem quer se aproximar do tema, para quem quer aprender as bases, sabe? Então aqui eu começo falando dessas bases, do porquê, né, que isso ainda existe. Explico algumas questões, fenômeno do teto de vidro, por exemplo, algumas coisas. Apresento os principais resultados dessa minha pesquisa do mestrado e no último capítulo eu sugiro as práticas, né, para a empresa contemporânea. Então, por isso que é bases e práticas. Eu trago um pouquinho da base teórica e no final eu sugiro algumas práticas. Super importante. Agora, te ouvindo, Paloma, fico feliz porque o teu despertar, né, quando você falou assim, depois dessa
dessa percepção que não tinha banheiro para mulher em lugar de poder, porque era isso, né? Você não tinha, se é lugar de poder, não tem lugar para mulher, que isso é o que comunica com essa simbologia. E você disse, Tá. minha cabeça abriu a partir disso. E eu fico muito feliz porque a minha história é muito diferente. O meu despertar, eu não vou dizer que é tardio, porque eu acho que o despertar ele é no momento correto. Mas eu demorei, dentro da minha história, a compreender, a perceber e mais, a gerar desconforto em mim nessa tua perspectiva, que pelo que eu entendi, no teu caso foi quando você ainda era muito jovem. Eu acho que as mulheres da nova geração têm muita conexão com a tua história, que é assim, desde muito cedo, né? Quando a gente olha aí as famosas mulheres da geração Z, a sensação que eu tenho é que elas já nasceram prontas com esse olhar. Mas o meu olhar foi tardio e pior, ele foi atravessado por uma lógica machista. Porque, por exemplo, a Andréia, vou colocar aí, a Andréia de, sei lá, 15 anos atrás, jamais aceitaria o convite para essa live. Porque eu achava, sabe, somos todos iguais. É igual você colocou no texto da tua live, que ainda tem gente que acha que isso é uma bobagem, é tudo igual. Eu era essa mulher. Então eu estava a serviço, era capaz de eu estar nessa sala, onde você rapidamente compreendeu que tinha uma coisa esquisita, e eu nem estranhar. Falar assim, então vou lá rapidinho no outro prédio, eu posso usar esse daqui rapidinho que não tem ninguém está usando, só para... E ficar nisso mesmo. Porque isso, Paloma, para mim, é o primeiro passo. Então o teu livro, ele é super relevante. Porque ele fala, né? Porque eu entendo que para a gente avançar fica muito difícil se nós mulheres, especialmente, a gente sempre fala da importância dos homens aliados, né? Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho enorme para nós mulheres mesmas. Assim, eu entendo que tem muitas Andréas do passado ainda no presente, que entendem que não tem nada demais, que é muito, faz sentido mulheres estarem em lugares de menos prestígio. Então, eu desejo que as mulheres contemporâneas, né, as que estão da minha idade, aí na faixa dos 48, 50 a mais, que ainda não compreenderam a complexidade disso, que se despertem, e as mais jovens que já tenham aí essa visão mais ampliada, como você teve, tão jovenzinha, né? Mas a nossa história, né? A minha história nesse sentido, mas aí também foi o seguinte, né? Esse despertar na maturidade me deu muita conexão com essa temática, porque hoje eu me considero uma pessoa que estuda com profundidade esse tema, especialista e assume posicionamentos claros para a gente acelerar essa ampliação. Por isso que eu estou aqui no maior prazer, desejando que essa live depois seja consumida por muitas e muitas mulheres e homens e que ajude aí nessa ampliação do que eu entendo que é o primeiro passo. Assim, é reconhecer que não é dado de natureza, que a gente não deve naturalizar você estar numa sala de presidência e só ter homens ao ponto de não terem o trabalho de construir um banheiro feminino. Né? Então, isso é alarmante. Então, que bom que você já tem ao ponto de né, escrever um livro. Então, é incrível você ter essa obra aí. Parabéns. Que legal. Então, gente, essa é a Andréa Salsa. Para quem não conhece, a Andréa, ela é graduada em serviço social e também tem mestrado nessa área. Somos colegas, né? Ela também é professora da FGV, também é professora da USP Exalc, né? E ela também leciona na Dom Cabral. Ela é comentarista na Rádio CBN sobre vida profissional. Tem muitos anos de experiência como executiva, né? Como líder e também como consultora, atualmente há alguns anos como consultora, né? Nessa área de desenvolvimento de pessoas. E a Andréa, ela também é líder do coletivo Arena Mulher e é mãe da Júlia, né? Porque também que é uma mulher extraordinária, de 22 anos, que já nasceu pronta. Assim, o que eu fui me despertar, sei lá, com 40 e poucos aninhos, no início aí, ela já está mais do que despertada. Então, a minha descendência feminina, né? É uma descendência de muito orgulho para mim, minha Júlia. Que bom, que bom. Então já é mãe de um mulherão aí.
André, então conta pra gente, fala um pouquinho do coletivo Arena Mulher. O que é, como funciona? Tá. O Arena Mulher é fruto desse meu despertar, Paloma. Esse olhar, né? Quando eu compreendi, tudo começou quando eu, historicamente, sempre fui convidada a dar palestras no Dia Internacional da Mulher, que sempre foi um dia que me fazia passar muita raiva. Porque agora a coisa até melhorou um pouco, mas eu tenho muito de memória no Dia Internacional da Mulher, aqueles posts, aquelas mensagens que a gente recebia. Você, mulher doce, sensível, mãe, acolhedora. Aquilo me dava uma raiva, porque eu não me identificava com aquilo e nada contra. Acho até que eu tenho algumas sutilezas nesse sentido, mas não tinha nada conectado a uma mulher com força. E eu não estou falando de guerreira, não, porque guerreira, a gente quer menos guerra, né, Paloma? A gente quer conforto, quer status, poder, Paz. respeito, paz, né? Que a gente possa ser dona dos nossos corpos e da nossa voz. Mas eu sempre tive muito desconforto com o Dia Internacional da Mulher. E como eu te disse, eu era aquela pessoa que para mim tinha que ter o dia da pessoa e não da mulher, porque não tinha o dia do homem, o que é um perigo, né? Porque a gente não compreende realmente as diferenças. Então, eu sempre negava os convites de dar palestra, de participar de mesas, enfim, sempre de uma forma diplomática, de que eu não tinha tempo, mas no fundo é porque eu não me identificava com esse movimento. André Até que um falando dia, segredos neste momento. falando verdades, Andréa trazendo verdades. E tem muitas mulheres que se identificam, tá? Eu digo que eu puxo algumas mulheres para esse movimento, que eu não deixo de acreditar que é um grande movimento, porque eu conto essa minha história. E muitas mulheres se identificam. E aí eu recebi de novo um convite para dar uma palestra. Só que era uma pessoa e o afeto é uma coisa que me captura muito. E o jeito que eu fui convidada dessa vez era assim. Aí eu contei para essa pessoa que eu tinha um pouco mais de proximidade dessa minha desconforto. Eu falei assim, mas eu quero que você traga o que você entende que faria sentido num Dia Internacional da Mulher. E aí é uma pena que eu não tenho ele aqui, porque eu sempre vivo emprestando esse meu livro, mas é um livro referência para mim, que para mim foi um divisor de águas na minha carreira, que é um livro da Sheryl Sandberg, que é a ex-diretora geral do Facebook, e que ela construiu um livro chamado Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. E esse livro, Paloma, eu lembro que eu criei muita resistência para lê-lo, mas por ela ser uma alta executiva e a recomendação da pessoa que me deu, eu fui ler, e que é, na realidade, uma mulher compartilhando o que é ser mulher em lugares de poder. A sala que não tem banheiro, é isso que ela conta. Assim, os lugares que ela chega, que não tinha sala, do que é você manejar alta gestão com filho, com pressão estética, com tempo e com todo o entorno que tem um desconforto para você estar naquele lugar. Então eu fiz a palestra, eram mais de 250 mulheres, e ali eu senti que a minha voz e a minha forma de pensar tinham pares. Porque eu sempre me senti muito isolada nesse olhar da mulher, né? E eu confesso que, assim, é um horror. Agora eu posso falar porque passei para o outro lado, né? Mas eu era mulher que eu não tinha paciência para as conversas entre mulheres. Às vezes eu ainda tenho pouca, tá? Porque eu acho que as nossas conversas têm que se sofisticar um pouco mais. Então eu sempre estava onde estavam os homens. E para mim o maior elogio que eu poderia receber era quando isso aconteceu várias vezes, falaram assim, André, se demorasse mais um pouquinho, nascia homem. Então eu achava que isso era um baita do elogio. Olha que machismo, que coisa patriarcal, uma mulher se sentir elogiada, eu me sentia até muito superior às outras mulheres por isso. A partir daquela palestra, eu vi, ali caiu a ficha. Ali foi o meu banheiro, Paloma. O teu banheiro da sala, o meu foi a palestra. Que eu falei, opa, peraí que tem um lugar aqui que eu preciso estar conectada com outras mulheres para me fortalecer, porque eu estou muito sozinha, eu estou muito solitária. E aí, a partir disso, eu estava numa empresa, mas duas amigas queridas falaram, André, por que você não abre esse espaço dessa palestra? Porque eu divulguei nas redes sociais e todo mundo falou, eu queria assistir, eu queria assistir. Porque, inclusive, se surpreenderam de Andréa Salso estar dando uma palestra nessa vertente. E aí eu falei, será? Eu lembro que
falei para será que alguém teria interesse? Aí eu testei, morrendo de medo, porque a gente sempre fica muito, né, que isso também tem a ver síndrome do impostor, essas coisas todas que perseguem a gente. Mas eu soltei lá nas redes sociais, em menos de 24 horas, eram 20, eu botei para 20 pessoas, 20 mulheres. Todas as vagas acabaram. Olha que E aí eu entendi, fui fazer, aquilo criou uma força e eu dei o nome de Arena Mulher, porque ele tem um recorte, Paloma, que é onde eu entendo que a minha atuação nesse tema é onde eu quero desenvolver toda a minha força, a minha influência, que é a Arena, por quê? Né? Porque vem de Brené Brown, que é uma mulher que eu admiro muito, certamente você conhece como especialista aí de tudo que ela fala, e ela usa muito esse termo para arena, não para mulher, para todas as pessoas que ficam em vulnerabilidade, mas eu acho que a arena mulher, né, o lugar de exposição, de poder, de prestígio, para uma mulher é muito diferente. Né? Então eu coloquei o nome de Arena Mulher, está indo para 3 anos que eu tenho esse coletivo, ele começou com 20 mulheres, hoje ele tem mais de 80 mulheres, em que são mulheres que primeiro reconhecem e têm a audácia de dizer que são mulheres ambiciosas. A Adriana falando, ó, eu sou uma que a Andrea puxou, é isso aí. Daqui a pouco deve entrar aqui umas areners, que a gente fala que são as areners. eu tava esperando você terminar para eu destacar esse comentário aí. Pois é, então eu sempre digo que são mulheres que têm a coragem de assumir que são mulheres ambiciosas, que não querem ficar na sacada olhando os homens no centro do mundo tomando as grandes decisões. São mulheres que querem ir para o centro da arena. Mas para ir para o centro da arena, Paloma, tem que se preparar de várias maneiras, né? E eu entendo que não dá para a gente ir sozinha. Eu acho que a gente tem que ir como... Aí esse sim, esse é um livro que eu posso mostrar para vocês, que é o livro Subversivas, que eu indico, que é o meu livro da maturidade, tá? Isso daqui é livro denso, tá? Não é para iniciante, não. Mas ela diz que quando você vai para o centro das decisões, o ideal é que você vá em bando, em coalizão. Então, por exemplo, esse movimento que nós estamos fazendo aqui agora, né, em que você me convida para essa temática, essa é uma recomendação da Gisele, que é a autora desse livro, que a gente faça barulho, como a gente está fazendo barulho nas redes sociais. Eu só lamento que tem poucos homens fazendo barulho, mas as mulheres têm feito muito barulho com essa coisa da ministra que foi intimidada, né? Coagida, acuada, que aconteceu com ela, mas pode acontecer com todas nós, qualquer uma que ousar estar em um lugar de maior destaque. Se a gente ficar no ambiente profissional, mas ali na subserviência, eles até aturam a gente. Mas eu quero ver assumindo ministérios, presidência, reitoria de universidades, coordenação de cursos. Envolvendo altos líderes, né? Altos líderes, né? Quando a gente vê as cadeiras de conselho, eu fiz uma formação recente para conselheira, e os índices, os grandes cadeiras de conselho, são 3% tem mulheres. É uma vergonha, assim, eu não vou naturalizar, né? Que é igual banheiro, não vou mais olhar para o banheiro, porque agora já era. Eu passei para o outro lado do muro e não consigo mais não olhar coisas que precisam ser olhadas. Então, a Arena Mulher é esse espaço, esse coletivo. Legal. E você trouxe que para essa liderança feminina precisa, em alguns aspectos, se desenvolver, né? Essa seria a minha segunda pergunta. Em que aspectos você acha que para essa carreira profissional feminina hoje, aqui, considerando o nosso contexto do Brasil e tal, em que aspectos, principalmente as mulheres, precisam se desenvolver, precisam buscar, precisam ficar mais atentas, pelo fato de ser mulher, né? Nesse espaço de poder que é o espaço da liderança, seja qual nível for, né? Alta, média ou baixa liderança. Legal. Tô vendo aqui que a Mames entrou a ancestralidade. Um post meu no Instagram dizendo assim, que mulher maravilhosa, minha mãe. Mas eu não tenho dúvida que para ter gerado e criado uma mulher do teu tamanho, Josi Almeida deve ser um mulherão daquele. Muito bem-vinda, Josi. Mas eu entendo, eu até pelo tempo, né, eu pensei em trazer coisas muito pragmáticas aqui pra gente, Paloma, que é assim,
Primeiro, quando a gente vê todos os históricos de estudos, até a gente como professora, né, quando a gente está em sala de aula, a gente vê o quanto tem mulheres estudando, se qualificando, se preparando. Mulheres têm uma tendência maior, não por natureza, mas porque fomos muito domesticadas, então a gente é muito obediente, né? Então a gente estuda direitinho, a gente corre atrás, isso tudo. Então eu entendo que do ponto de vista de algumas qualificações, a gente tem ido até muito bem. O que eu entendo que a gente precisa se qualificar? Eu vou sair completamente da curva tradicional, e eu vi ontem naquele episódio da Marina Silva, tá? Que é uma mulher que inquestionavelmente é uma das maiores autoridades em meio ambiente do mundo, não sou eu que estou falando, são todos os institutos, né, de maior autoridade no mundo, mas eu vi um despreparo para lidar com situações previsíveis. Para mim, aquele cenário era previsível e, para mim, ela foi pega de surpresa. Não dá para a gente ser pega de surpresa, Paloma. Uma mulher que tem a audácia, a formação, a preparação para sentar numa cadeira de diretoria, aí como você falou, todos os níveis, mas quanto mais a gente sobe, mais vulnerável aquele episódio a gente fica. E não dá para ser pega de surpresa. Então eu entendo que assim, e é um lugar do seu extremo domínio, investir muito em inteligência emocional. Se você vai ocupar posição de poder sendo mulher, não subestime a sua necessidade de investir nisso, porque você vai segurar não só a pressão que todas as pessoas, homens ou mulheres, que ocupam posições de muito poder e de liderança, elas assumem, mas a mulher especialmente. Por quê? Porque não subestime. Eu já sofri coisa semelhante do que Marina sofreu. E aí, por que eu estou falando isso? Porque eu fui pega de surpresa, mas hoje ninguém me pega mais não. E eu estou falando, Paloma, de pensar em frases. Isso tudo eu trago nas minhas mentorias que eu faço, tá? Eu faço mentoria de muita liderança feminina, porque tem competências diferentes. Então, assim, não se pega de surpresa ser uma frase na ponta da língua, se você for exposta e ridicularizada. Vai sair um vídeo meu que tem a ver com esse livro aqui, Subversivas, que a Gisele fala, que diz assim: todas as vezes que essa condição civilizacional de que os homens estão no centro da polis, porque é isso que aconteceu ontem com a Marina, e teríamos outras, Nise, né, a outra também ministra lá da saúde, tantas outras presidentes de países que são ridicularizadas. Todas as vezes que mulheres ocupam esses lugares que não são vistos como naturais, porque o natural é a domesticação, a mulher do lar, dos filhos e do cuidado e do servir o café, todas as vezes que a gente está num lugar diferente, vem uma tentativa de nos desqualificar, humilhar, envergonhar, intimidar, e a gente precisa estar instrumentalizada para esses momentos, porque Paloma e todas as mulheres que estão aqui me ouvindo, esse momento virá, não subestime, tá? De uma forma mais agressiva, de uma forma mais sutil, mas a gente precisa estar preparado. O que eu vou falar se isso acontecer? O que eu vou fazer quando isso acontecer? Isso, conectado com inteligência emocional, a gente ajuda a virar o jogo e a ser referência para outras mulheres, porque eu fico com a sensação, eu não solto a mão da Marina, de nenhuma mulher que está em lugar de poder e que é submetida a isso, mas eu vi ela fragilizada. Eu vi ela, né? Você trouxe uma questão muito importante. Você trouxe primeiro a autorregulação emocional, que aí para qualquer liderança isso é fundamental, mas de fato, se você é mulher, é o dobro que você precisa investir, mas aliada a uma comunicação assertiva, né? Uma comunicação, e eu sempre falo, liderar é se comunicar, sobretudo para as mulheres. Então, é uma comunicação em que eu seja clara, assertiva, objetiva, sem perder essa razão, enfim, uma comunicação adequada, correta, né, para aquele contexto. E isso é treinável. Né? Isso aí, Paloma, é isso que eu quero dizer. Isso é treinável. Você tem que estar preparada para esse momento. Não dá para ser pega de surpresa, porque se não acontecer, que maravilha, aquele ambiente está preparado para suportar e para acolher uma mulher no lugar de poder. Mas não é essa a realidade da sociedade. Não vamos subestimar
E aí tem uma audiência sua aqui falando, né? Foi um caso de homem na Marina. Isso quando é mulher? Infelizmente! E aí, por isso que eu celebro essa live, eu desejo que ela chegue para mais pessoas, porque tem mulheres que estão fazendo este papel. E eu digo, eu sei que é muito forte, mas até baseado em vários estudos, por meu ofício, que eu faço questão de me dedicar a esse tema, mas são muitos mecanismos, Paloma, que fazem a gente treinar para se odiar. A gente está competindo para competir, para se odiar mesmo. Assim, eu não sei se você já teve a experiência, e a nossa audiência que já teve a experiência, de repente, uma grande amiga, uma pessoa próxima, mudou com você. Que você não consegue nem. E aí, se perguntar para essa pessoa, nem ela sabe explicar. Por quê? Porque a gente não tem referência de mulheres altivas, de mulheres autoconfiantes. Então vem toda aquela coisa, né, da mulher agressiva, o homem ele é autoconfiante, a mulher é agressiva e está se sentindo sei lá o quê. O homem tem autoestima. A mulher, quer ver uma coisa que é perigosa? Não sei se o pessoal já percebeu isso. O tanto de matéria que de repente saiu de mãe narcisista. Não existe pai narcisista, não? O que é mãe narcisista? Porque nós, mulheres, estamos nos priorizando em alguns momentos em detrimento de uma vida dedicada aos filhos. Então, eu acho que esse olhar todo crítico a gente precisa ter. E, infelizmente, a Áquila acertou em cheio nesse aspecto, porque às vezes a gente tem que, além de ter que lidar com toda essa sobrecarga, né, de filhos, de casa, de estética, da ambiência que não nos suporta, ainda tem que manejar mulheres, né, que não são nossos aliados. Aí é muito duro, porque aí eles venceram. Aí, definitivamente, o patriarcado venceu quando ele é capaz, né, de transformar uma vítima num algoz de outra vítima, né? Então não ter essa percepção de que quando a gente virar esse jogo, e o Arena Mulher tem muito disso, tá, Paloma? Em termos de entendimento, que assim, quando a gente compreender, somos a maior percentual da população. Quer ver uma outra coisa que para mim é escolaridade, né, também. Oi? Temos a maior escolaridade também. Maior escolaridade, maior percentual na sociedade. E eu acho muito esquisito, inclusive, a gente não votar em mulher. Que aí vou botar polêmica aqui no ar também, né? Porque eu digo assim, grandes presidentes, governador, prefeito, até às vezes entendo que a pessoa não tem uma identificação ideológica, é isso mesmo, mas assim, para vereador e deputado não é possível que no meio daquela multidão de pessoas você não encontre uma mulher para votar, para colocar lá legislando, se posicionando, ocupando posições de poder, para que a gente veja a referência, que a gente precisa... um pouco a analogia aos negros, né, Paloma? Assim, as pessoas precisam se ver para entender assim, não, eu tenho condições de chegar naquela posição. Então, sem dúvida, é um desafio grande aí para as mulheres. Legal. E que orientações, Andréa? A gente já está chegando no finalzinho, mas vamos ver se dá tempo aqui dessas últimas perguntas. Que orientações você daria para uma líder que está começando agora na liderança? Vou também dar uma orientação para fora do que as pessoas esperam que seja comum, né? Cuidado com quem, se você pretende casar ou já é casada, cuidado com quem vai ser teu companheiro, tua companheira de vida. Quando você ocupa uma posição de liderança, saber com quem você está dividindo a sua vida é fundamental, porque além de tudo, se você tiver também uma pessoa que não te apoia no teu lar, onde você é os seus afetos, onde está a sua vulnerabilidade, onde você com certeza vai precisar, se a tua decisão num projeto do casal é ter um filho, liderança e cuidado, a gente vai ter que dividir essa história. Então, cuidado, mulheres, com quem vocês querem compartilhar a vida. Essas coisas, elas não estão separadas, Paloma. Eu digo que eu tenho um marido que é a minha mega cena acumulada, né? E eu sei que ele é o meu melhor amigo, né? É um cara que quantas vezes buscou minha filha na creche, levou na creche, foi nas reuniões, enquanto eu estava viajando, trabalhando. Então, parece uma bobagem, uma sutileza, mas eu poderia dar várias recomendações, mas eu dou só essa aqui, que é uma que normalmente não é muito comum as pessoas darem. Então, cuidado com quem você vai dividir sua vida. Nossa, que legal, André, ouvir isso.
eu me identifico muito. Meu marido também é muito parceiro. E aí, sempre quando eu escuto assim, não, porque Adriano ajuda muito, Paloma, eu sempre corrijo. Ajuda não, a gente divide, né? E de fato, assim, sem a parceria do meu Não marido, dá, o não apoio, dá. eu não estaria, não conseguiria, né? Eu falo para ele que hoje eu tenho uma seleta pelo apoio que eu tenho dele, né? Se não fosse isso, eu não teria. Então, poxa, que legal, que legal. Foi um fora da curva mesmo. A gente não escuta isso, né, no mundo corporativo. Que legal. E para aquela, que orientação você daria para aquela líder que já é mais experiente, que já está no jogo, talvez uma média ou até alta liderança no ambiente corporativo? Vou dar outra dica fora da curva, porque para a gente aproveitar o nosso tempo aqui. Tenha coragem de ser referência. Tem uma máxima dentro das redes sociais em especial, que eu sempre falo para as pessoas que ouvem esse meu comentário, que se encontrarem homem postando isso, me manda, porque eu nunca vi, mas as mulheres adoram postar calada vence. E eu digo, calada não vence, calada você fica invisível. E no lugar da invisibilidade, você não inspira outras mulheres, você não cria, né? Paloma, por exemplo, quantas mulheres fogem de lives igual a gente está aqui, e faz sentido fugir, porque muitas pessoas demoram a prestar atenção no que a gente está falando. Primeiro elas estão olhando para o nosso cabelo, se a roupa está direita, se a sobrancelha está, se ela está com fio, se ela está sem fio, se está com. Então é muito exaustivo mesmo. Então há que se ter coragem para a exposição. Mas quando você se expõe, quantas mulheres, eu tenho certeza, se for uma, duas, está ótimo, que a gente vai ajudar hoje. Por quê? Porque tomamos a coragem de estar aqui no meio de uma semana, cheio de coisa para fazer também, mas por crença do que a gente acredita e onde a gente quer chegar com esse conteúdo. Não é um conteúdo por conteúdo, é um conteúdo para que sirva de referência, para a gente construir o nosso legado, que sejamos mulheres, não é para falar de mulher, que seja mulher, porque ainda tem isso, né? Tem homens que, Dia Internacional da Mulher, vai fazer palestra um homem. São absurdos que a gente ainda vê. Então, se exponha, seja referência, tem muita, não subestime o quanto. Você certamente vê nos teus privados pessoas mandando mensagem para você, falando, Paloma, como você me inspira, como você me ajudou. Eu estava numa. É isso, né? E que sejamos mulheres mais maduras, com mais experiência, a ser referência para essas lindas mulheres da geração Z que estão chegando e que vão nos ajudar a mudar esse estado de coisas que não é natural, porque a sociedade ela é instável e a gente pode influenciar. E essa live aqui é uma forma da gente ser subversiva e tentar influenciar aí para que esse estado de coisas que tentam naturalizar, que a gente prove que não é natural, é injustiça, é desigualdade, então tem que ter exposição. Que legal, muito bom. E a Aquila, ela tá aqui concordando com você, ela tá dizendo que ser líder é ser referência. Então, calada não dá para ser referência, né? Não dá. Então, para a gente finalizar, André, qual que seria a sua palavra final aí para a mulherada e talvez para alguns homens que estão aqui ao vivo ou que venham a assistir, né, no Spotify ou no YouTube? Qual seria a sua palavra final para essa galera? A palavra final é o que eu acredito, é o que tenho divulgado, todos os espaços que me dão oportunidade, como você está me dando, que é coalizão, mulheres, união, sororidade, sororidade mesmo, assim, mulher apoiando mulher, mulher contratando mulher. Paloma, às vezes eu vou dar uma passeada no final de semana que eu sempre faço, aí quero tomar um coco. Se de um lado tem uma mulher, uma barraquinha de vendendo coco, e de homem, eu compro na mulher. Nada contra os homens, mas a gente precisa ampliar esse olhar, porque a gente consome, a gente faz dinheiro circular nesse país. Então, que o meu dinheiro esteja no bolso de outras mulheres. Né? Porque a independência financeira, eu sei que tem gente que acredita que independência se consegue sem dinheiro, eu não acredito, tá? Para mim, a mulher, para ser independente, ela tem que ter o próprio dinheiro. Então, que a gente se una até nesse sentido, de onde eu vou consumir. Se eu vou tirar, tem que fazer um book de fotografia. Por que eu não contrato uma fotógrafa mulher? Claro que eu estou falando de competência, né? De você ser competente, mas é possível a gente ter essa intencionalidade e a gente compreender que a gente pode ser aliada.
Aliado. Então, essa é a mensagem. Essa sua fala me lembrou, na época do meu mestrado, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu entrevistei, né, algumas mulheres, e aí essa mulher que falou essa frase, do essa empresa não é lugar de mulher parideira, ela contando para mim que sempre contava em reunião, e aí iam contratar alguém, aí ela dizendo, só que mas tem fulana, mulher, né? Aí o diretorzão sempre falava, mas tem que ser competente, né? Quando ela sugeria um fulano, homem, esse comentário não vinha. Não vinha. Essa preocupação não vinha. A preocupação do tem que ser competente sempre vinha quando a sugestão era de uma mulher. É isso, a gente tem que se provar, né, o tempo todo. Andréa, maravilhoso. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu espero que esse recado, né, reverbere. E em breve, essa nossa live vai ficar no YouTube, no Spotify também, para a gente divulgar bem muito aí para quem se interessar. Obrigada, viu, Andréa? Obrigada por Eu que estar agradeço. aqui até agora. E agradeço a nossa audiência, que Simone concorda, ela é maravilhosa. Beijo.